Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje será mostrado o widget QPlainText Edit. Esse widget ele está localizado na seção de Input Widgets. Vocês podem ver que existe o Text Edit e o Plain Text Edit. Nós vamos trabalhar com o Plain Text. A principal diferença entre ambos é que o Text Edit suporta a inserção de Rich Text, ou seja, com esse tipo de entrada, nós podemos inserir mais formatações, como letras em itálicos, sublinhadas, em negrito e por aí vai. Já o Plain Text é o texto simples, com pouca possibilidade de formatação e, consequentemente, mais fácil de trabalhar. Então, vamos clicar e arrastar esse widget para a nossa janela. E vocês podem ver que esse widget nada mais é que uma área de texto. Eu vou também arrastar para essa interface um botão. Dando um preview nessa interface, vocês podem ver que esse widget é uma área de texto, onde nós podemos inserir o texto da forma que desejarmos e quantas linhas nós quisermos. Além disso, clicando com o botão direito, nós temos várias opções padrão que já vêm com essa área de texto. Então, por exemplo, eu posso selecionar o texto inteiro, eu posso cortar esse texto, colar e também eu posso desfazer e refazer. As propriedades que temos para esse tipo de widget são muitas, desde a parte de estilização da área de texto, a personalização de scroll bars, até os modos de interação, como definir o campo sendo só de leitura ou sem quebra de linha. A parte mais interessante e útil desse widget será acessada via código. Esse é o código gerado pelo PyUEC5 e nós vamos trabalhar com a área de texto em um arquivo secundário. Então vamos começar pela parte de inserção de informações nesse widget. E para isso eu vou acessar o TextEdit pelo self.ui.plainTextEdit com o T maiúsculo. E eu vou aplicar o método setPlainText. E entre os parênteses eu insiro aspas e o texto que eu quero que apareça na área de texto. Por exemplo, Olá, mundo. Executando esse código, nós teremos o texto definido na área de texto, o qual o usuário pode copiar, colar, também deletar. Se eu quiser que esse texto Olá, mundo fique na interface somente para leitura, ou seja, o usuário não vai conseguir, além do Olá Mundo, inserir mais texto ou, por exemplo, excluir alguma parte desse texto, no código eu digo que o self.ui.plainTextEdit será read only. E entre os parênteses eu defino como verdadeiro. Então, executando esse código novamente, nós vamos ter o texto Olá Mundo. Porém, as opções de deletar, colar e também as opções de Ctrl+Z e Ctrl+Y vão estar desativadas. Isso porque, nessa área de texto, eu não consigo mais escrever nada, somente visualizar conteúdo. Para explorar mais funcionalidades desse widget, eu vou invocar nesse arquivo o nosso push button e emitir o sinal clicked e conectar esse sinal a um slot chamado teste. Além disso, eu vou criar esse slot aqui embaixo e dentro desse método eu vou colocar esse setPlainText. Além disso, eu vou comentar a linha que deixa o nosso widget como sendo somente para leitura. Executando esse código, se por exemplo eu digitar algum texto nessa área de texto e clicar no nosso botão que vai inserir o Olá Mundo, vocês verão que o texto 1 que eu tinha escrito anteriormente foi sobrescrito. Isso nos leva a outros modos de inserção, porque às vezes eu não quero perder o texto que eu acabei de inserir. E um desses métodos é o insertPlainText, que vai inserir o novo texto na posição do cursor. Então, executando novamente, nós vamos ter aqui a nossa área de texto. Eu vou digitar texto 1 e caso eu clique no botão, o texto será escrito à frente do cursor. Isso quer dizer que, se eu posicionar o cursor no meio da palavra e clicar no nosso botão, a palavra será escrita no meio da antiga palavra que nós tínhamos. E para resolver isso, nós utilizamos um segundo método, que se chama appendPlainText, que vai inserir
o novo texto sempre no fim do texto atual, mesmo com o cursor estando no meio da palavra. Em relação aos sinais desse tipo de widget, não é muito comum utilizá-los, já que em muitos casos a nossa área de texto vai servir para mostrar, por exemplo, um relatório ou inserir grande quantidade de texto, e vai estar ligado sempre a um botão que vai confirmar a ação. Porém, existe um sinal que é útil, principalmente para controlar a quantidade de texto que o usuário insere, e esse sinal é o text changed. Então, eu vou definir que o self.ui.plainTextEdit vai emitir um sinal chamado textChanged, que será conectado a um slot com o nome mudou. Além disso, eu vou criar esse slot no nosso código, def mudou, e entre os parênteses eu vou inserir o self. E dentro desse método, eu vou printar o texto mudou. Executando esse código, vocês vão perceber que a cada novo caractere digitado será printado mudou. E isso é efetivo caso você esteja limitando a quantidade de caracteres para um texto que o usuário pode inserir. Então, no código, eu posso definir, por exemplo, uma variável e incrementá-la toda vez que o slot for ativo, controlando a quantidade de caracteres. Outra coisa que nós podemos, e no caso de contagem de caracteres é eficiente, é retirar a opção de Ctrl Z dessa área de texto. Então, por exemplo, executando novamente esse código, na área de texto eu digito algo, e eu posso apertar Ctrl Z para desfazer, ou Ctrl Y para refazer. Ou também eu posso acessar essas opções via clique do botão direito do mouse. E para desligar essas opções, eu utilizo no nosso plainTextEdit o método setUndoRedoEnable. E entre os parênteses, nós dizemos que é false, ou seja, essas duas opções estarão indisponíveis para o usuário. Executando novamente o código, eu vou digitar qualquer coisa aqui e vocês verão que as duas opções estarão cinzas, pois não poderão mais ser utilizadas. Essa foi a aula de hoje para entender o básico sobre a área de texto e as suas operações. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.